Olá pessoal, meu nome é Jânio, aluno de TADES. Vamos aprender um pouco hoje sobre o processo de verificação. Vamos desvendar os conceitos, o funcionamento desse processo. Nosso objetivo aqui é entender seus fundamentos e principalmente como ele atua na prática para garantir a qualidade do software que desenvolvemos ou utilizamos, né? E a verificação é um pilar essencial para construir sistemas robustos, confiáveis e que realmente funcionem como esperados. Vamos lá, vamos iniciar essa aula. Então, vamos lá, a nossa aula de hoje, né, sobre verificação. Vamos tentar explicar um pouco como é que funciona a importância da verificação V. Definição, para começarmos, é crucial entender que, embora frequentemente usadas juntas, verificação e validação são processos distintos, mas igualmente fundamentais para a qualidade do software. E por que elas são importantes? Ambas são cruciais, porque garantem que o software atenda às especificações, requisitos, identificam erros precocemente, além de economizar muito tempo e dinheiro, né? É algo importante. E no fim das contas, asseguram que a qualidade e a confiabilidade do produto final aumentam, né? A satisfação de quem vai usar. E a gente consegue ver que tem uma confusão, né? Uma confusão entre elas. Tem uma intriguinha. Na imagem ao lado a gente consegue ver a diferença. A gente vê a verificação, requisito, análise, arquitetura e código. E validação é teste de aceitação, teste de sistema, teste de integração e teste unitário. Eu coloquei duas perguntinhas aqui para a gente tentar entender um pouco melhor. A verificação se pergunta: estamos construindo o produto corretamente? Ou seja, estamos seguindo o plano, as especificações, os padrões? Já a validação, ela se pergunta, né? Estamos construindo um produto certo? Isso significa o que estamos construindo realmente atende à necessidade do cliente e o porquê ele precisa, né? Então, essa distinção é vital. A verificação é sobre fazer as coisas certas e a validação é sobre fazer as coisas certas. E elas não são atividades isoladas, né? Elas permeiam todo o ciclo de desenvolvimento de software. Bem, bora continuar a explicação. O que é verificação? Vamos mergulhar mais a fundo na verificação. Como vimos, a verificação é sobre construir o produto corretamente. Ela é um processo de garantir que o software foi desenvolvido ou está sendo desenvolvido em total conformidade com as especificações e requisitos que definimos logo no início do projeto. Eu coloquei aqui três pilares de sustentação, né, que sustentam a verificação. O primeiro é a conformidade com especificações. Isso significa que estamos constantemente avaliando se o software adere aos documentos e os requisitos, aos designs, aos padrões de codificação. É uma auditoria contínua do nosso próprio trabalho. O segundo é o foco técnico. A verificação se concentra nos aspectos técnicos, a estrutura do código,
a arquitetura, a documentação. É uma análise profunda de como o software está sendo feito, garantindo que a base seja sólida. E o último, talvez o mais impactante, é a detectação precoce de defeitos, encontrar e corrigir erros na fase iniciais do desenvolvimento é infinitamente mais barato e eficiente do que descobrir um problema lá na frente, quando o software já está quase pronto ou até mesmo em produção. Pense no custo de um bug que só é descoberto depois que o cliente já está usando o sistema. Então, é algo bem complexo, né? Estou deixando aqui uma pergunta que nos guia na verificação. Estamos construindo um produto corretamente? Essa é uma bússola, né, para garantir a excelência técnica. A gente consegue perceber mais as explicações com base, a gente vai passando os slides. O próximo vai ser a expectativa do Bauer, conhecido por suas contribuições para a área, né? Especialmente em relação aos modelos de qualidade e o ciclo de vida do desenvolvimento de software. Vamos nos aprofundar nessa distinção entre verificação e validação. Vamos trazer uma figura muito importante da engenharia de software, que é o Bauer. Bauer foi um dos pioneiros da nossa área, propôs um modelo de qualidade que nos ajuda a entender de forma ainda mais clara esses dois conceitos. Ele nos diz que a verificação e a validação, embora complementares, têm focos bem diferentes. No primeiro quadrado aqui, para Bauer, a verificação é mais técnica e objetiva. Ela se concentra em aspectos técnicos, na conformidade com os requisitos que foram documentados. É um processo que compara o que estamos construindo, as especificações estabelecidas na fase iniciais do projeto. E a pergunta aqui no final que nos guia, né? O software está sendo construído corretamente? Estamos seguindo um plano? Então, Bauer sempre deixavam perguntas, né, para saber se o que a gente quer. É isso mesmo que a gente quer. Então, a gente pergunta e a gente responde para saber se a gente está construindo o que o cliente deseja, né? Já na validação, segundo Bauer, é mais subjetiva. Ela está focada, né, na usabilidade e principalmente na satisfação do usuário final. A validação está ligada ao fator percebido pelo cliente, né? Ela determina se o software que construímos realmente atende às necessidades reais de quem vai usá-lo. E uma pergunta que Bauer deixou, que resume bem, né, essa ideia: o software pode passar todos os testes de verificação, mas ainda falhar na validação, se não atender às expectativas do cliente. Isso significa que podemos ter um software tecnicamente perfeito, sem bugs, mas se ele não resolver o problema do usuário, ele falhou em seu propósito, né? Por isso, ambos os processos são cruciais. Bem, bora dar mais um passo na explicação de hoje. Agora que entendemos o que é verificação, vamos ver como ela se materializa na prática. A verificação não é um conceito abstrato, mas um conjunto de atividades muito práticas que realizamos ao longo do desenvolvimento do software. Eu coloquei duas atividades aqui
como exemplo para a gente ter um conhecimento melhor delas. A inspeção de código é uma revisão formal do código-fonte, geralmente é feita por outros desenvolvedores. É uma revisão por pares, onde um colega analisa o código do outro para encontrar defeitos, assim garantir que os padrões estão sendo seguidos e até mesmo para compartilhar conhecimento. E os benefícios são claros. Detecta erros lógicos de design que ferramentas automatizadas não conseguem pegar. E também há um grande compartilhamento de conhecimento entre a equipe, né? A qualidade geral do código melhora significativamente e o processo colaborativo eleva o nível de todo o time. Chegamos em um dos slides mais importantes para consolidar o nosso entendimento aqui, que é a comparação e verificação versus validação, que a gente vai comparar lado a lado, né? Reforçando suas diferenças. Na coluna de verificação, vemos que o foco é na conformidade técnica e as especificações. A pergunta que nos faz aqui é: estamos construindo o produto corretamente? O momento ideal para a verificação é durante o desenvolvimento, e os responsáveis são principalmente os desenvolvedores e a equipe técnica. Os métodos incluem revisões, inspeções, análises estáticas e testes unitários, como já informamos em alguns slides anteriores. Já a validação, aqui o foco é a satisfação do usuário final. E a pergunta muda, né? Estamos construindo o produto certo? O momento da validação é após a conclusão do desenvolvimento, e os responsáveis são usuários, o cliente, testadores da aceitação. Os métodos mais comuns para os testes de aceitação e os testes em ambientes reais. Ambos os processos são como duas faces de uma mesma moeda de qualidade. Não pode viver um sem o outro, né? É uma gêmea um do outro. Não consegue ter um sucesso. Para ter o sucesso de um software, precisa de ambas. Passando para mais um slide, vamos ver o impacto na vida do ciclo, né? Da vida da validação e verificação. E para fechar com chave de ouros, vamos recapitular os pontos mais importantes que abordamos hoje. A verificação é um processo que garante que o software esteja sendo construído corretamente, seguindo todas as especificações, vimos as principais atividades, as inspeções de código, os testes unitários, o modelo V, que nos mostrou como a verificação se integra perfeitamente ao ciclo de desenvolvimento, e que reforça que a verificação é complementar à validação, sendo ambas essenciais para a qualidade total do software. A verificação nos traz benefícios claros, né? Ela é fundamental para a prevenção de defeitos, agindo proativamente para evitar que erros se espalhem, e ela nos dá eficiência no desenvolvimento, reduzindo custo e tempo com retrabalho. E claro, ela é a base para a garantia da qualidade do nosso produto final. E para finalizar, quero deixar uma mensagem que resume todo o que discutimos hoje. A verificação
não é apenas uma fase, mas uma mentalidade que deve permear todo o processo de desenvolvimento de software. A qualidade é algo que se adiciona no final, ela é construída em cada etapa com atenção e rigor. E pessoal, quero agradecer vocês pela atenção e muito obrigado.